O professor de biologia, Scott Voss, trabalha em uma escola sem recursos e que vai cortar uma disciplina para reduzir os custos. Mas para evitar essa treta e ajudar o colégio a arrecadar dinheiro, ele vai se dedicar a um segundo emprego, lutador de MMA. Já imagina a bagaça divertida que vem por aí, né? Entrega um GPS pro Bambam, tá perdidinho no combate! O filme Professor Peso Pesado, de 2012, é perfeito para quem curte essas histórias que não se levam a sério. Essa é uma comédia de luta cheia de porradaria e nonsense pra gente rachar o bico. Então, saca só esse recap da horinha que eu preparei. Primeiro, a gente conhece nosso entediado professor Scott, da escola de Wilkson, que vai de mal a pior. Ele tá deitado na cama e sai num pinote para trabalhar, chegando atrasado na aula, precisando pular a janela para entrar na sala sem ser visto. Só que o plano não dá certo porque o diretor Ele manda o Scott para trabalhar no ônibus escolar depois da aula, deixando o cara indignado sem prestar atenção nos alunos. Então ele pega um biscoito e começa a assistir uma aula de música, enquanto tem a ideia de passar a punição pro professor de música, Marty. Depois que Marty acaba a aula, dizendo que sem música a vida é um erro, Scott desce para colocar o plano em ação, mas é pego de surpresa pelo desânimo do professor, que está preocupado com a notícia da esposa estar grávida. Na cena seguinte, o diretor avisa a galera que vão rolar cortes no orçamento da escola e tudo que for extracurricular, inclusive as aulas de músicas, vai acabar, o que vai fazer o Marty ser demitido. Scott tenta intervir e pede tempo, já que Marty agora está esperando um filho. Então, o diretor avisa que a escola precisa de $48 mil para manter o programa funcionando. Meio sem pensar, Scott se propõe a arrecadar o dinheiro. No dia seguinte, Marty agradece o Scott, que tenta recuar da decisão, mas é encorajado ainda mais pelo colega que ovaciona o cara. Agora ele precisa ir até o fim. Eles tentam colocar os outros professores juntos, mas apenas Bella aparece e Scott fala para ela que vai ser quase impossível levantar a grana. Scott então começa a buscar algumas soluções, como falar com o irmão, mas nada dá certo. Então ele passa a dar aulas extras de noite. Então, depois da aula, enquanto olha para o seu cheque, um aluno grandão chamado Nico pede a ele aulas extras e ele acaba aceitando. Chegando na casa de Nico, Scott descobre que ele é treinador de artes marciais e, inclusive, já lutou no UFC. Eles acabam vendo um vídeo de luta antes da aula e outro amigo comenta com Scott que o perdedor das lutas ganhava $10 mil e o ganhador levava 50 mil. O professor fica impressionado com tanta grana. E é aqui que vem a ideia muito doida do Homie. No dia seguinte, ele conta pro Marty a ideia de participar de uma luta. E mesmo achando doidera, o cara aceita no fim. Então, Scott desiste das aulas extras e fala com Nico para arrumar uma luta em troca de aulas particulares extras. Nico aceita e avisa a Scott que ele irá lutar na mesma semana. Então vemos Scott e Marty treinando no porão da casa dele. Se prepara que vem chumbo grosso. E discutindo sobre formas de vencer a luta usando música, uma viagem total. Logo em seguida, a gente vai para um clube de luta, onde eles se encontram com Nico, que avisa o professor que ele irá lutar hoje. O cara veste uma espécie de capacete viking e ao som de Here Comes the Boom, ele entra no ringue. Sendo nocauteado em apenas 2 segundos e levado de ambulância, mas feliz por ter ganho $750. Depois de falar com Bella e seguir para a casa do Marty, ele conversa com a esposa dele e descobre que o cara não contou para ela sobre a possível demissão, o que faz ele ficar ainda mais pressionado. Bom, tecnólogo, vou ser sincero com você. Se já assistiu até aqui, não deixa o professor Scott na mão, dá um like aí nesse vídeo para outras pessoas verem as mesmas coisas que você viu. Se não é inscrito, se inscreve aí também. Pronto, você fez a escolha certa. No dia seguinte, ele vai até o trabalho de Nico e pede que o cara treine ele. Nico aceita e começa a passar alguns movimentos de defesa pessoal e luta no solo, o que não dá muito certo. Partimos para a segunda luta de Scott, que leva uma surra, mas consegue chegar até o 3 round. Aí começa a chover e a luta vira uma zona, com o Scott perdendo no fim. De volta à escola, o Scott está surpreso que sua melhor aluna, Malia, não respondeu às 3 perguntas da prova. Ela dizer
que é por causa do pai, que quer tirar ela da música e fazer a guria cuidar da empresa, o que deixa ela para baixo. Na sequência, Scott, Marty e Nico estão no carro para a terceira luta do cara. Enquanto Nico faz um discurso de motivação, ouvimos a música de entrada de Scott tocando, só que o outro lutador do outro lado, que tá com o cabelo do Coringa, usa a mesma música e faz uma entrada ainda mais doida. Aí o Scott improvisa e entra com o som de uma música clássica escolhida por Marty. A luta começa e vemos o Coringa do MMA batendo muito no Scott, mesmo com os gritos do Nico. Sentindo a luta ganha, o outro lutador começa a dançar e debochar de Scott, que revoltado mete um gancho de direita na queixada e nocauteia o cara. A primeira vitória chegou e Scott vomitou no adversário caído. O vídeo de Scott vomitando viraliza e ele fica famoso na escola. É quando Malia, a melhor aluna do cara, fala que ele é um herói por estar tentando salvar o programa musical da escola e que todos estão apoiando ele. Enquanto Bella cuida dos machucados, dele descobre que o cara já ganhou 3.000 com as lutas e lhe passa um cheque de $75 da venda de bolos. Ela chama para sair, mas ela recusa. Depois vemos Nico e Scott treinando e discutindo. No dia seguinte, voltamos à escola em meio a uma discussão entre o diretor, Scott, e o pai de Malia, que tá pistola por ele ter incentivado ela a seguir na música. Após uma discussão, Scott diz que tá fazendo o melhor para tornar a escola melhor e sai furioso dali para a sala de aula. Na sala, os alunos parecem não dar a mínima, até que ele sobe na mesa e começa a dar aula de biologia ali mesmo, usando a luta como exemplo. Os alunos adoram e, devido ao barulho, Bella dá uma olhada e fica feliz vendo o Scott entretendo geral. Em seguida, temos Scott treinando, carregando Marty nas arquibancadas, enquanto Malia ajuda Nico para a prova de cidadania, usando a música para facilitar a vida do cara, e ele acha isso o máximo. O tempo passa e Scott vence mais algumas lutas e colocando os cheques na mesa do diretor. As aulas e treinos vão muito bem, mas mesmo com Guy ajudando algumas lutas, ainda acabam dando ruim. Mesmo assim, Scott fica famoso e a notícia que ele está lutando por uma causa nobre se espalha. Com cada vez mais dinheiro chegando para a escola, nem o diretor acredita no que eles estão fazendo. Enquanto isso, Joe Rogan, do UFC, vê uma luta onde o Scott está amassando um cabra lá e se interessa por ele. Na cena seguinte, Scott convida Bella para jantar e ela finalmente aceita. O irmão dele prepara o jantar e tudo vai muito bem. Até que depois de beber um pouco, ele resolve mostrar a ela uns paranauê de luta, eles vão pro chão e nada. Ela se levanta e vaza. Trágico. No dia seguinte, Guy conta pro Scott que Joe Rogan ligou e ofereceu uma luta de $10.000 no UFC se ele perder. Scott comemora, mas descobre que Nico recusou a luta. Ele vai pro trabalho de Nico boladão, já que faltam apenas 6.000 para bater a meta. O Nico explica que ele poderia lutar, mas que seria muito perigoso. Eles conversam, se entendem e Nico resolve marcar a luta. Eles então vão para a reunião no restaurante do pai de Malia, que agradece o Scott por encorajar a filha e que os negócios vão bem. Aliás, o novo chefe do restaurante agora é justamente o irmão de Scott. Lá, Joe Rogan conta que ouviu pelo que o Scott está lutando e achou tudo muito nobre, então abriu essa oportunidade. Nico diz que Scott está pronto e eles acertam a luta para Las Vegas. Agora a gente vê o grupo formado por Scott, Marty, Nico e Guy no aeroporto correndo para pegar o avião. Eles finalmente chegam em Las Vegas e temos uma vista da cidade de noite. Tudo seguido de uma guerra de comida entre os caras. Mas toda a felicidade vira um drama quando Bella liga pro Scott e conta que toda a grana arrecadada pela escola foi roubada. Um assistente pegou todo o valor que era pro fundo de música e ela pede para ele voltar, mas ele diz ser tarde e que vai até o fim. Enquanto estão no treino, Scott conta a Marty sobre o roubo e ele fica mauzão, mas Scott segue treinando firme para enfrentar o seu adversário, que é cruel e perigoso, com o objetivo de vencer e ganhar os $50.000. A luta começa com Ken dando um soco voador na cara de Scott e seguindo com meio mundo de pancada, murro e chute para bater em 10 peão. Scott apanhou igual malavéia no primeiro round, no segundo round a porradaria continua e ele fica desnorteado, indo até pro canto errado. O cara começa a duvidar
duvidar da vitória, mas Marty diz que mesmo se perder, ele já é um vencedor, um herói. No último round, Ken estende a mão em respeito para o Scott. Então, ele tem um momento ninja e esquiva de alguns golpes e acerta uma boa sequência de socos e chutes em Ken. Mas, quando cair no chão, é pego em uma chave de braço quase mortal. Aí, o Scott junta as duas mãos e levanta Ken, jogando ele com as costas e cabeça no chão em seguida. Nocaute e Scott é o vencedor. O professor de biologia choca o mundo, finalmente consegue um beijo de Bella pelas grades da jaula e a geral fica feliz. Voltando para a escola, vemos todos felizes e até o diretor agradece a ele pela atitude e doação. O programa de música foi salvo, Nico conseguiu passar na prova e ter sua cidadania e Scott e Bella ficam juntos. Fim. Uma comédia pura que não se tenta ser muito mais que isso, mas o professor Peso Pesado consegue de uma forma simples e divertida nos fazer pensar em como podemos tornar o mundo um lugar melhor e onde o trabalho em equipe, apoio de amigos e determinação podem nos levar. O filme acerta em cheio ao não se aprofundar demais nas vidas dos personagens, deixando seus problemas claros e focando no que queremos ver. Ação, lutas e um final feliz. Irreal? Talvez, mas feliz. Bom tecnólogo, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.